Bom dia, bom dia, bom dia para vocês que estão chegando aqui ao vivo. Bom dia para você que vai ver essa live depois, gravada. O assunto de hoje são as temíveis dores nas costas. Quem é que nunca sentiu, né? Quem nunca sentiu, um dia vai sentir. Raramente encontramos alguém que nunca tenha sentido essas dores. E cada vez mais cedo, né? Antigamente era coisa da idade, coisa de, né, gente já mais idosa, mas hoje até mesmo as crianças, a gente já encontra crianças reclamando muito de dores nas costas, né? Bom dia para quem tá entrando, Lilian, Fiona, bom dia. Vamos começar então, vamos aguardar uns minutinhos aí enquanto o pessoal tá entrando, né? E vamos então falando um pouquinho sobre essas dores nas costas. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar um pouquinho sobre o MPC, né? O método que eu atuo como terapeuta. Eu atuo com o MPC e também com a hipnoterapia, de forma integrada, né? Os dois se complementam muito bem. E o MPC é um método criado pela Dalila Machado, uma fisioterapeuta, que com a sua prática clínica e aprendendo várias técnicas como nova medicina germânica, epigenética, constelação familiar, que mais? Neurociência, biopsicologia, né, a biologia familiar. Então ela foi criando, conhecendo todas essas técnicas, aprendendo essas técnicas e vendo que elas se complementavam. Então na prática clínica dela, algumas outras coisas ela foi desenvolvendo, né, pela própria prática, e ela criou esse método, né, MPC, método Procure Cicatrizes. E com esse método a gente consegue olhar o ser humano de forma integral, né? Não só as emoções, porque em geral o que acontece? A gente vai no médico para tratar o físico, vai no psicólogo para tratar o emocional, e tudo assim, mesmo, por exemplo, a parte física é tudo picadinho, né? Cada especialidade é um tipo de médico, e muitas vezes, e assim, nós não somos, né, separados, nós não somos. E ainda tem a parte espiritual, que aí a gente vai para a igreja para tratar, né? E aí nós não somos separados, nós não conseguimos ser assim, seres, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Nós somos integrados, essas três partes são integradas, né? O espírito, o corpo e a alma, né? As emoções são integrados. A mente, os sentimentos, tudo isso, os nossos sentimentos, eles regem toda a nossa vida. E através, então, de acordo com essas novas ciências aí que estão sendo desenvolvidas, nem tão novas assim, já desde a década de 70 elas vêm sendo estudadas, né? E delas é que deriva o MPC. Então a gente consegue enxergar o ser humano como um todo, e cada vez mais tem sido comprovado que são as nossas emoções que causam o que a gente conhece como doença, que de acordo com essas ciências também, a doença ela não é algo maligno, não é algo que vem para o nosso mal, pelo contrário. A doença ela vem geralmente no que a gente chama de fase de cura, grande maioria delas. E todas elas têm um sentido biológico, elas vêm como um programa básico de sobrevivência, para nos ajudar a olhar para aquele conflito emocional que muitas vezes a gente não resolveu. E aí aquilo vai enfraquecendo todo grande impacto que a gente sofre emocionalmente, todo conflito que seja impactante, que tenha nos pego geralmente, principalmente de surpresa, e que a gente viveu aquilo de certa forma em solidão, mesmo com outras pessoas, mas ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro da gente. Isso vai fragilizando uma área do nosso cérebro. O Dr. Hammer, criador da nova medicina germânica, ele diagnosticava
os conflitos dos pacientes dele pela tomografia, porque ele conseguia ver na tomografia cerebral a área do cérebro em que estava afetada. E nos estudos dele, ele conseguiu correlacionar, então, essa área do cérebro que estava sendo fragilizada era a área do cérebro responsável por um determinado órgão. Então, ele conseguiu fazer essa tríade entre a emoção, né, o tipo de emoção sentida, a percepção sentida, a área no cérebro e o órgão afetado. E é disso que se trata a terapia em relação ao MPC. Então, a gente vai tratar, lógico, o emocional, né? É uma terapia, então esse é o objetivo, a gente chegar ao emocional, mas olhando também para o físico, porque quando chega alguém aqui para fazer uma terapia com uma dor, então aquela dor já me diz qual é o sentimento, qual o conflito que aquela pessoa viveu ou está vivendo, e aí a gente pode olhar para aquilo, e quando a gente soluciona aquela dor emocional, automaticamente o corpo pode se liberar e resolver, né, se autocurar da dor física também. É óbvio que em alguns casos, e a gente vai falar um pouco disso hoje falando da dor nas costas, em alguns casos já houve uma degradação tão grande de tecido, dependendo do conflito, do tempo de duração ou do impacto, né, que aquilo ocasionou, e aí a gente não vai muitas vezes conseguir essa restauração, mas a maioria dos casos a gente sim consegue. O nosso corpo ele foi programado para se autocurar, e aí muitas vezes para nossa autocura a gente precisa das bactérias. Então quando a gente fala, por exemplo, dos tecidos que a gente vai falar hoje, né, quando a gente fala em dor nas costas, o que pode estar envolvido? Pode estar o osso, os ligamentos, os nervos, a musculatura, né, os músculos. Então esses tecidos, eles têm uma origem embrionária lá, quando a gente está se formando, quando o embrião está se formando, se formam ali os primeiros tecidos embrionários que a gente chama, né? E esses tecidos, eles são esses órgãos, né, a parte locomotor, nosso sistema locomotor como um todo. Eles são derivados do tecido embrionário que se chama mesoderma novo. No tecido mesoderma, o que acontece? Na fase ativa do conflito, quando eu estou passando pelo conflito, existe uma degradação naqueles tecidos. Aqueles tecidos vão sendo degradados. E depois que aquele conflito passa, né, que eu relaxei, que a situação passou, e aí então vem muitas vezes bactérias, vem vírus, no caso desse sistema são mais as bactérias que vão fazer a reconstrução desse tecido lesionado. Na parte da degradação, a gente não sente dor, é silencioso, então a gente não percebe. Na fase que aquilo já passou, então vem a reparação dos tecidos, e muitas vezes para reparar esse tecido é preciso de uma infecção, de uma inflamação, né? Porque daí vem as bactérias para fazer isso. E aí e vem as dores, né? Nesse período que a gente sente as dores também. E aí então a gente acha que a gente está doente, mas na verdade é o momento em que a gente está sendo curado. E aí o que a gente faz? Se é uma inflamação, por exemplo, a gente vai e toma antibiótico. E aí a gente mata as coitadas das bactérias que não são as vilãs. Na verdade, elas estavam ali reparando esse tecido. E a gente interrompe isso quando a gente toma esses, né, principalmente aí os antibióticos, né, esses remédios corticoides, os remédios que matam, né, as bactérias. E aí isso pode se tornar mais crônico, né, porque o nosso corpo não terminou aquele processo. E aí essas dores podem continuar ainda mais crônicas. Quando a gente fala em dores nas costas, é diferente dos outros órgãos que geralmente tem em geral é preciso pelo menos 3 conflitos para chegar a uma dor física. É como um copo d'água que eu coloco embaixo de uma torneira pingando. Ela vai pingando ali, gotinha por gotinha, e chega uma hora que ela vai transbordar. E depois que ela transborda, e aí quando transborda vem as dores,
a gente não, mas não precisa nem um conflito grande, às vezes mais uma gotinha vai transbordando. Geralmente, então, é preciso pelo menos 3 grandes gotas d'água para encher esse copo. E a gente chama isso de um evento pré-programante, que a maioria das vezes acontece na nossa gestação, né, quando a mamãe estava grávida, ou até ali na primeira infância, no início da primeira infância, até os 7 anos. Esse é o pré-programante, depois um programante, que aí, né, dependendo da época do sintoma, pode acontecer na infância, na adolescência ou até mesmo já na fase adulta. E depois o despertante, que é o que acontece, é aquela última gotinha, caiu, acontece os sintomas, né, é o despertante. Quando a gente fala do sistema locomotor como um todo, né, no qual está incluído as dores nas costas, não necessariamente precisam ser grandes eventos. A maioria dos sintomas, né, dos outros sintomas, eles precisam ser esses eventos assim, mais impactantes, porque a gente é pego de surpresa e vive em solidão. No caso das dores nas costas, geralmente pode acontecer isso também, óbvio, mas geralmente são coisas que vão acontecendo ali no dia a dia durante muito tempo. E aí, então, é realmente a gotinha. É realmente gotinha por gotinha e vai chegar um momento que aí vai transbordar. Quais são os sentimentos, então, envolvidos aí nas dores das costas? São os sentimentos de autodesvalorização e impotência. O que é isso? Eu me sinto desvalorizado, né, aconteceu alguma coisa, ou por alguém, né, a forma que alguém me trata, a forma como alguém lida comigo, eu me sinto desvalorizado e eu não consigo mudar isso, eu me sinto impotente diante daquilo, eu não consigo mudar aquela situação, né? E aí, então, vem essas dores, né? Isso vai fragilizando ali a coluna e eu vou falar para vocês de cada parte da coluna, porque cada parte da coluna pode ter uma conotação um pouco diferente. No geral é isso, é esse sentimento de eu me sentir desvalorizado ou impotente diante de uma situação, mas cada parte, né, da coluna, ela vai ter uma conotação, uma desvalorização em relação ao que em específico. Então vamos começar pela cervical, né? Aqui, essa parte aqui da nuca, do pescoço, né? Muitas vezes tem aquelas dores que irradiam pelo braço, adormece a mão, né? Às vezes acontece aí essas dores que adormecem a mão e aí quando isso acontece, o problema não está na mão, né? É o nervo ali que está sendo comprimido aqui nessa parte da cervical e aí gera então esse desconforto para a mão. E dependendo se vai para a mão direita ou para a mão esquerda, a gente pode ver aí relacionado a quem que é isso, né? Oi, pessoal que tá chegando agora, bem-vindo aí, pessoal, Ju, né, pessoal do MDI aí, que bom ter vocês aqui, meninas. Então, vamos lá. Na cervical, então, esse sentimento de desvalorização é principalmente uma desvalorização moral e intelectual. A cervical, ela tem, né, como eu sempre falo, tanto nos vídeos, nas lives, né, a gente pode entender o sentimento olhando muito a função daquele local que tá apresentando os sintomas. Então, quando eu falo aqui na cervical, para que eu uso, né, essa parte? Para baixar a cabeça. Então, quando eu preciso baixar a cabeça, né? E aí, por isso que muitas vezes tem essa conotação pode ter essa conotação de desvalorização moral, intelectual. Então, por exemplo, eu tô ali, ó, baixada, de cabeça baixa, estudando, lendo, né? E não tô conseguindo entender aquela matéria, ou não fui bem naquela prova, por exemplo, aí para quem estuda. E aí, então, eu me sinto desvalorizado porque eu não estou conseguindo entender, ou porque eu, né, não fui bem numa prova. E aí, toda vez que eu baixo a cabeça ali para estudar, eu sinto essa dor aqui, porque eu estou com aquele sentimento de desvalorização, né, moral e intelectual.
Mas pode ter também uma sensação de injustiça, de falta de liberdade, de eu não posso me mover, né, como eu quero. Alguém que, né, não foi honesto, uma situação em que houve uma falta de honestidade, que eu achei, né, que aquela pessoa não foi honesta, ou que ela não, né, não foi grata comigo, eu fiz alguma coisa e ela, né, não foi grata comigo. Enfim, eu me sinto estúpido, eu não sou inteligente, ai, como eu sou burro, né, coisa nesse sentido. E principalmente, então, quando acontecem essas situações e eu preciso baixar a cabeça, me submeter, né? Eu não tenho como me mover, eu me sinto impotente porque eu não posso fazer nada em relação àquilo. E eu tenho que abaixar a cabeça, eu tenho que me submeter. E aí eu me sinto muitas vezes humilhado, injustiçado, desvalorizado, eu não fui ouvido, eu não fui reconhecido por alguém que é uma autoridade sobre mim. Então, principalmente em relação a pessoas que têm uma certa autoridade sobre mim. Então, desde lá de pai, mãe, né, um chefe, um professor. Então, geralmente, alguém que tem uma autoridade sobre mim, né? Isso, então, são os principais sentimentos os conflitos que vão aqui ocasionar as dores na cervical. Pois vamos lá mais para o meio das costas, né? O meio das costas, a região torácica, e aí também vamos olhar a função dessa região, né? Essa região da nossa coluna, ela é a responsável por suportar os pesos. Quando eu vou pegar uma coisa muito pesada, essa parte do meio das costas ali, que vai principalmente suportar aquela sobrecarga, aquele peso. Então, é justamente disso também, né? É esse o sentimento, os conflitos com esse sentimento. Eu me sinto oprimido, eu me sinto sobrecarregado, aquela situação está muito pesada para mim, eu não estou conseguindo suportar aquele peso, né? O Dr. Hammer, criador da nova medicina germânica, ele fala dessa região que é a sela do cavalo, né? Que é aquela parte ali nas costas do cavalo ali, e na nossa também, né? Que é bem ali no meio. E o que acontece no cavalo? É onde se coloca a sela e colocam-se os pesos, seja uma pessoa ou seja uma carga ali para ele carregar, né? E então ele diz que é mais ou menos esse sentimento, aquele sentimento de que foi colocado um peso em cima de mim, seja de uma pessoa, de uma situação, de um acontecimento, né? Uma carga, aquele fardo que foi colocado ali em cima de mim, e eu tenho que carregar esse sobrepeso, e tá muito pesado e eu não tô conseguindo aguentar, tá? A lombar já é essa parte mais baixa ali, né? Mais próximo já ao quadril, e ali é a região em que a gente usa vamos pensar, por exemplo, quando a gente tem um rei e tem lá os súditos do rei e ele vai fazer aquela reverência. Então não é só um abaixar de cabeça, mas é uma reverência, né? Mostrando a autoridade, a superioridade daquele rei. E aí, qual é a região que eu uso? É essa região da lombar, né? Quando eu me movimento ali para me abaixar. Então, quando eu preciso baixar demais ali, me curvar perante alguém ou alguma situação, e é uma situação também que eu me sinto desvalorizado, né, que eu não estou concordando com aquilo, então também aí vem a fragilidade ali nessa região lombar. E a lombar, ela também é uma parte importante da nossa estrutura. Na verdade, toda a coluna, né? Toda a coluna, ela é a nossa... Os ossos, né? Os ossos são a nossa estrutura. Mas quando eu falo da coluna, é a nossa estrutura central. Então, quem é a nossa estrutura central? Via de regra, é família, é pai, mãe, né? Quando a gente é criança, depois marido, filhos. Então, via de regra é isso, mas também pode ser, dependendo das minhas crenças, dos meus valores, pode ser um trabalho,
pode ser o dinheiro, depende dos meus valores. Então, assim, por exemplo, eu tive minha estrutura desabou, né? Aconteceu alguma coisa e minha estrutura desabou. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu sempre ouvi dos meus pais, a tônica ali, né? O discurso que existia na família é que eu preciso ter dinheiro para ser valorizado. E aí, de repente, eu estou desempregado. Ou eu tinha uma empresa e essa empresa faliu. E aí, então, assim, aquele meu projeto ruiu, aquela minha estrutura, porque naquele momento, no momento do evento despertante, aquilo era o mais importante na minha vida. E aquele projeto ruiu, aquela estrutura desabou, né? Eu não consegui ser isso me faz me sentir incapaz, impotente, né? Me autodesvalorizar. Às vezes não é nem o outro que está me desvalorizando, mas eu me autodesvalorizo, eu me sinto incapaz, impotente, não fui bom o suficiente. E aí então vem a dor na lombar. Pode também ter um contexto sexual, porque quando a gente faz, né, vai ter o ato sexual, é uma parte que a gente movimenta muito, principalmente quanto mais baixo, ali mais perto do quadril, né, mais pode ter esse contexto também, né, de eu quero, eu não quero, né, eu me sinto desvalorizada porque eu não quero e tô tendo que fazer, ou eu me sinto desvalorizada porque eu quero e de repente meu parceiro não tá me procurando tanto mais, ou aquela pessoa que eu queria, eu não tô conseguindo, tô me sentindo desvalorizada nessa questão sexual. Então também pode ter isso, e pode ter não necessariamente a conotação sexual, mas a desvalorização em si pelo parceiro, né? A pessoa não, de repente já não me dá mais atenção, não me sinto mais tão amada, né? Ou também pelos filhos, pela mãe. E aí, quando eu falo parceiro, pode ser tanto o parceiro marido, namorado, enfim, como pode ser o nosso primeiro parceiro da vida é o nosso pai. Então pode ser, né, em relação ao pai, aí depois vem irmãos, vem os colegas de escola, vem professores, os chefes, colegas de trabalho. Então tudo isso é parceria. E aí, quando eu me sinto desvalorizada em relação a esses parceiros, então eu posso ter aquela dor, e aí geralmente é essas dores que vão irradiando para a perna, sabe? O nervo ciático, as tais das dores no ciático. E aí também, assim como a mão, né, lá na cervical, também eu vou ver a lateralidade. O que é isso? A nossa lateralidade cerebral. Então a gente tem lá no cérebro, tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E algumas pessoas funcionam predominantemente com um lado ou com o outro. Como é que a gente descobre isso? Se eu sou destra ou se eu sou canhota. Só que não a lateralidade motora. Geralmente coincide, mas nem sempre, né? Então, como é que eu faço? É um teste simples, é só eu bater a palma, assim. Quando eu bato palma como se eu fosse aplaudir, no meu caso, essa mão aqui, ó, tá batendo por cima. É a mão que ela bate mais forte, né? Essa daqui praticamente apoia e essa é a que bate por cima. Essa que bate por cima, no meu caso, é a minha mão direita. Então, eu sou destra. Então, a maioria das vezes, ok, eu sou destra para escrever também, mas nem sempre isso acontece, tá? Existem casos que mesmo eu escrevendo com a mão direita, quando eu vou fazer o teste, a minha lateralidade é canhota. Então, para as pessoas destras, o lado direito do corpo representa essa relação de parcerias. Então, pai, depois irmãos, como eu falei, né? Colegas de trabalho, professores, chefes. Parcerias, então, o meu lado direito do corpo. Então, a mão direita ou aquela dor lá na lombar que irradia para a perna direita vão me indicar que os conflitos relacionados, nesse caso, eles estão relacionados a parceiros. A desvalorização, a impotência é em relação aos parceiros. Quando afeta o meu lado esquerdo, se eu sou destra, o meu lado esquerdo é o lado que tem relação com mãe e com filhos.
Então, se eu me sinto desvalorizada em relação à minha mãe, ou se eu me sinto que aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa com meu filho e eu me sinto impotente, eu não sei como fazer, eu não consigo ajudar, e lá no fundo eu me sinto uma mãe, né, uma péssima mãe, eu não consigo, não só por talvez não conseguir ajudar naquele momento, mas talvez porque vamos pensar num filho que está nas drogas. E aí, nossa, eu não criei direito, eu não soube educar, onde é que eu falhei? E isso, nas mulheres, esse sentimento é muito maior, né? Por isso que a dor nas costas, principalmente na região lombar, ela afeta muito mais mulheres do que homens, porque isso na gente é muito mais forte, essa questão, essa necessidade de se sentir uma boa mãe, de se sentir uma boa esposa, né? E aí, então, se for do lado esquerdo, vai ter essa relação com mãe ou filhos, ok? Basicamente é isso. Quanto mais, né, falando aqui da lombar, quanto mais eu tenho que me curvar diante de uma situação, mais baixa vai ser a região acometida. Então, se é uma coisa que eu não concordo muito, eu preciso baixar só a cabeça, vai doer aqui. Mas quanto mais eu vou me baixando, né, me curvando perante aquela situação, mais vai descendo as dores. E o sentido biológico, para que vem essas dores? Como eu falei para vocês, as dores, elas são, né, as doenças, elas são um programa de biológico de sobrevivência, né? Elas vêm na fase de cura, como eu falei, né, do que a gente chama de fase de cura, na fase PCL, pós-conflitolítica, depois que o conflito já passou, e ela vem para reconstrução, durante a reconstrução. Então, o sentido o tecido está sendo reparado, então eu preciso de repouso, eu preciso ficar quietinha para dar esse tempo para o meu organismo se recuperar. Então, vamos pensar, por exemplo, na pessoa que vai para academia, né, que faz muito exercício físico. E aí, assim, eu tô com dor nas costas, eu tô com essa dor ali que já tá ali há dias, me incomodando, aí eu faço o quê? Eu tomo um relaxante muscular e eu vou para academia. Então, aquele tecido que já tá fragilizado pelo emocional, aí também vai ser fragilizado mecanicamente, né? Então, esqueci de falar isso é importante lembrar. Quando a gente fala em coluna, é óbvio também que a gente não pode deixar de pensar nos esforços físicos também, né? No excesso ou na falta, né? É óbvio que não só para a coluna, mas para qualquer parte do nosso corpo, os exercícios físicos sim são importantes, né? Uma alimentação adequada, então assim, ninguém está falando que é só o emocional, mas de acordo com esses estudos que eu falei para vocês, né? Essas novas ciências aí, 95% das dores e doenças, elas têm essa origem emocional. E 5% então é que vão ser aí de problemas físicos, genéticos, né? Aqueles genéticos que a gente chama, e até, por exemplo, no caso de esforço repetitivo, né, alguma coisa nesse sentido, de má postura, né, e até porque vamos pensar, se eu, olha só, Jaque, não é coincidência, né, eu não acredito em coincidências, eu brinco sempre que eu acredito em Jesuicidência, então se você estava procurando, né, não foi à toa que você caiu aqui. E se você não pegou ali do começo, eu vou deixar gravada, depois você olha ali desde o começo para entender certinho. E qualquer dúvida pode me chamar lá no direct ou lá no WhatsApp, né, para a gente conversar melhor. Então, tem essas questões sim que a gente precisa cuidar também, é lógico, né? Eu preciso fazer um exercício físico para fortalecer, né, a minha coluna, os alongamentos, então tudo isso é importante sim, né, para ajudar inclusive essa restauração desses tecidos. Mas não é só isso, né? Porque vamos pensar, às vezes a gente fala assim, eu tô com dor nas costas porque eu tenho que ficar estudando ali muitas horas e eu tenho que ficar ali nessa posição assim, então é por isso. Mas se fosse assim,
todo mundo que estuda muito tempo teria as dores, e não é todo mundo que tem. Então, por que não é todo mundo que tem? Né? Então, peso, né? Eu carreguei muito peso e isso me deu uma dor nas costas. Por que então tem gente que carrega muito mais peso e não tem as mesmas dores? Então, é óbvio que pode ser que no momento em que eu fui pegar meu filho e deu um mau jeito aqui, tá? Aconteceu ali um trauma físico, né, digamos assim. Mas se aconteceu aquele trauma físico, foi porque aquela região já estava fragilizada, entendeu? Então, por que um trava e o outro não trava? Por que um dói e o outro não dói? Porque aquele que dói é porque já tem uma fragilidade naquele tecido. Então, aí qualquer esforço extra vai ser aquela gota d'água, né? E aí, às vezes, nem é o peso em si. Vamos pensar nesse caso da mãe que foi pegar o filho e deu um mau jeito e travou ali a lombar ali, e aí deu a tal da dor no nervo ciático ali, que desce para a perna esquerda. Isso mostra que essa mãe, ela já estava se sentindo que ela não é uma boa mãe. Ela já estava em conflito com isso, se sentindo desvalorizada, talvez achando que não é uma boa mãe, ou se sentindo impotente. De repente o filho está doente e ela não sabe o que fazer, né? Se sente impotente naquele momento, não consegue, já levou no médico, mas não sabe o que fazer. E às vezes assim, né? Se esse filho está doente, a doença dele também não é só as viroses, né? Geralmente doença de criança é só virose, né? Então por que esse vírus? E tá, ok, tem um vírus ali realmente, mas por que esse vírus está atacando essa criança? Quais os sentimentos que ela está sentindo, ou que você, mãe, principalmente se seu filho tem até 3 anos, está sentindo, e ele está sentindo por você, e ele está sentindo junto com você. Então crianças, por exemplo, crianças até 7 anos, eu nem atendo criança, eu atendo a mãe e o pai, principalmente a mãe, porque a criança, ela tem até os 3 anos, ela não tem nem muita noção de que ela não é a mãe, ela se acha uma extensão da mãe, ela tem muita ressonância com todo os sentimentos da mãe, desde a gestação e ali durante esse primeiro período ali, principalmente até os 3 anos. Depois ela vai começando a perceber que ela é um ser humano separado, mas ainda assim, ela ainda tem até os 7, principalmente, ela ainda tem muita ligação, e aí já não só mais com a mãe, mas também com o pai. Então, às vezes, essa desvalorização que a criança está sentindo é em relação ao pai. E aí entram, por exemplo, não entra aqui na coluna, mas entra nos ossos, né? Já que a gente está falando quando eu falo de esses sentimentos de impotência e desvalorização, eles ocorrem em todo o nosso sistema locomotor. É esse o sentimento que ocasiona. Então, por exemplo, as dores do crescimento, muito comum em criança, né? Crescer não dói, gente. Porque se crescer doesse, por que a criança sente geralmente num lugar só? Por que é só na perna? Ou é só no braço? A maioria das vezes na perna. Por que ela não... Porque se fosse assim, então ela teria que sentir dor no corpo inteiro, se o osso doesse para crescer. Não é. É desvalorização, é impotência. Talvez ela está vivendo uma situação ali que ela... E às vezes é dela, né? Às vezes é ela mesma que está se sentindo... Vou contar o caso da minha filha. A minha filha tinha muita dor, essa tal da dor do crescimento, né? E quando eu conheci esse método e toda isso que eu tô falando para vocês aqui, falei, nossa, então não era isso. E aí vamos lá, eu fui fazer a terapia com ela, né? E aí o que a gente chegou, né? O que a gente encontrou quando ela era pequena. Então eu acreditava que colocar no cantinho para pensar era o método correto, era o melhor método de ensinar para ela, de colocar limites, de ensinar o que era certo e errado, né? Então fazia isso, não batia, mas colocava ali no cantinho. E aí ela tinha que ficar parada, sem se movimentar, sentindo raiva, se sentindo desvalorizada, porque uma criança, gente, ela não tem a capacidade racional ainda
a capacidade lógica, o córtex pré-frontal, responsável pelo nosso raciocínio lógico, pelos nossos pensamentos, por essa construção da lógica, ele só é completamente desenvolvido por volta dos 20 anos. Então, uma criança, ela não tem essa condição de saber, de pensar, nossa, realmente eu estava fazendo aquilo e aquilo é errado. Não, né? E eu comprovei isso. Eu ouvi isso, né? Estudei isso e eu comprovei isso com a minha filha. Quando eu perguntei para ela o que você sentia, ela se sentia desvalorizada, ela se sentia menosprezada. Por que eu tenho que ficar aqui? O que eu fiz de errado? E mesmo que a gente explicasse, olha, você fez isso, 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 então você vai ficar aqui pensando o que você fez. Ela não conseguia entender por que aquilo era errado. Era coisa de criança, muitas vezes. Né? Muitas vezes a gente exige da criança que ela seja um mini adulto, que o comportamento que ela tenha seja um comportamento que nem nós temos. E aí ela se sentia desvalorizada e ao mesmo tempo impotente, porque tinha que ficar ali parada, não podia se mexer, não podia se movimentar, sair dali, porque se ela tentasse sair era pior, ela ia ficar mais tempo. E aí quando eu chegava e perguntava, você entendeu porque você está aqui? Sim, mamãe, entendi. Porque ela tinha entendido? Não, porque se ela falasse que não tinha entendido, eu não ia deixar ela sair, ela ia ter que ficar mais tempo. Então pede desculpa. Desculpa, mamãe. Porque ela se arrependeu? Não, se arrependeu do quê se ela não tinha entendido? Ela era só também a senha para sair dali. Então ela dizia que tinha entendido e pedia desculpas para poder sair dali, que ela sabia que se não falasse isso ela ia ficar ali mais tempo. E aí isso foi aos poucos fragilizando, fragilizando, fragilizando até ela sentir a tal da dor do crescimento na perna. Né? E aí era principalmente na perna esquerda, ela é destra, que era a desvalorização em relação a mim, a mãe, porque era eu que ficava em casa com ela o dia inteiro, então era eu quem colocava mais no cantinho. Né? Então era principalmente, de vez em quando doía a perna direita, também quando era o pai que colocava, mas a maioria das vezes era a esquerda, porque a maioria das vezes era eu que colocava. E aí o que eu ensinei para ela com isso? Além da dor física que ela sentiu, a única coisa que eu ensinei de verdade para ela nisso foi ela mentir para poder sair dali, se livrar daquela consequência e pedir desculpa mesmo sem realmente ter entendido e estar realmente arrependida, sabe? E é óbvio que eu fiz isso porque era nisso que eu acreditava. E aí no começo, quando eu descobri isso, veio uma dor terrível no ombro. Ah, detalhe, né? Não falei das dores nos ombros aqui, mas as dores nos ombros tem muito essa conotação também, tá? Se for no ombro direito, não sou uma boa mãe, se for, não sou uma boa parceira, no ombro esquerdo não sou uma boa mãe ou uma boa filha, né? Em relação a minha mãe. E nos dois ombros, aquele peso, então eu posso estar carregando um peso, eu estou carregando o mundo nas costas, né? Então pode ter essa conotação também, de eu estou carregando o mundo nas costas, tá difícil, tá pesado, esse fardo que eu estou carregando aqui tá muito pesado, tá? Então tem, né, já aproveitar aí para falar dos ombros também nesse sentido. E então quando eu descobri isso, né, quando eu fiz essa terapia com a minha filha e descobri isso, né, começou a dor no ombro e tal, aí eu já me lembrei, não, mas espera lá, realmente eu tenho culpa, né? Então aí entra a diferença entre culpa e responsabilidade. Não, eu fui responsável por isso, fui responsável porque foi aquilo que eu fiz que ocasionou esse sentimento nela. Mas eu não tenho culpa, porque eu não fiz aquilo com essa intenção. A minha intenção realmente era melhor. Eu acreditava que aquilo era o melhor possível, era o melhor que eu podia fazer. Né? Hoje, estudando aí um pouco sobre educação positiva e tudo mais, eu entendo que não é isso, que não é assim. Mas naquele momento era o que eu sabia fazer. Né? Então eu não preciso me sentir culpada por aquilo. Mas eu posso, né, a partir de agora que eu sei disso, reparar isso. Então, o que eu fiz? Eu pedi perdão para ela, eu expliquei para ela que, né, era o que eu entendia, que eu fazia aquilo achando que estava fazendo o bem para ela, né? E tudo bem, ela nunca mais teve dores no crescimento, né? Acabou ela sentir essas dores com muita frequência e ela nunca mais teve. Então, é maravilhoso quando a gente vai entendendo essas coisas no corpo,
porque aí a gente pode não só olhar para a gente, né, com outro olhar, olhar essas dores com gratidão, porque se eu não tivesse sentido aquela dor, eu não ia saber daquele conflito, porque esse é o motivo, né, um dos motivos dessas dores, né, desse sintomática toda, é isso, né, um dos principais motivos dessa programação biológica é o nosso corpo dizer: olha, tem uma situação que você não resolveu e você precisa olhar para aquilo. Então, se eu já não consigo, se eu não parei, resolvi, olhei, então vem essas dores para me avisar nesse sentido, para me dizer, né, olha, precisa parar e olhar para isso agora. Só que quando a gente não conhece né, esses sentimentos, não sabe disso, a gente fica só tomando remédio, tratando a doença, e aí aquilo muitas vezes perdura para o resto da vida, vai se tornando crônica. Bom dia! Tem gente chegando ainda agora. Muito obrigada. Live vai ficar gravada, né, para vocês possam assistir depois desde o início. Obrigada pelo prestígio. Colegas de curso, né, aí ó, os terapeutas MPC, colegas de profissão, de curso, desse curso que tem mudado tanto a minha vida e que tem me ajudado a mudar a vida de muita gente a partir desses conhecimentos. Então, gente, só para finalizar, né, resumindo e até advertindo, né, quando eu tenho constantemente esses sentimentos de desvalorização, o que isso pode gerar além das dores físicas, né? Além dessa dor nas costas, dor ali na coluna, o que isso pode gerar? Pode gerar aqueles outros conflitos, né? Porque aí, assim, são aquelas pessoas que vão querer ser sempre o melhor ou ser o bom em tudo, porque eu me senti desvalorizado, então agora eu preciso provar o meu valor sendo bom em tudo. Então se exige, sabe, as pessoas que se exigem demais, que são exigentes demais com ela mesma, então ela está exigindo demais dela mesma porque ela acha que ela não foi bom o suficiente, ela precisa sempre ser melhor para provar esse valor. Outra consequência, a tendência a se comparar com o outro. Né? E aí geralmente isso aconteceu lá na infância também, foi uma pessoa que era comparada, olha, o seu irmão não faz isso, o amiguinho não faz isso, olha que feio você fazendo isso, o amiguinho não faz, por que você não faz igual ele? Né? E aí a gente vai se sentindo desvalorizado, e aí a gente cresce sempre querendo se comparar com os outros. E também o desejo de fazer algo grande, né? Para fazer algo grande, para fazer, né, ter um bom desempenho, para então eu poder ser visto, ser valorizado. Muitas vezes é como um carro, que a gente quer mostrar a potência do carro e força demais o motor. Eu quero correr muito, mostrar muito desempenho com aquele carro, e eu vou correr muito, eu vou forçar o motor, né, e aí aquele motor pode pifar. Então, da mesma forma, às vezes eu quero fazer algo muito grande, forçar demais, e às vezes isso até em relação a exercício físico, por exemplo. Eu quero mostrar um bom desempenho, né, né, que eu tenho ali um corpo bom, que eu tenho ali um desempenho físico bom, né, e aí eu forço demais e corro o risco de levar o meu corpo à exaustão. Então, assim, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa, assim, né, como eu disse, de exercícios físicos, sim, mas dentro de um equilíbrio também. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo a gente precisa de equilíbrio. Essa é uma grande chave para a nossa saúde mental, emocional e física, né? O equilíbrio em tudo. Tá ok? Então, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma pergunta, quiserem, né, questionar alguma coisa, já que tá falando aí que as minhas falas foram para ela hoje, que bom, Jaque, né? Porque a primeira coisa, primeiro passo para nossa autocura é a consciência,
né? Quando a gente toma consciência, então a gente consegue olhar para aquilo e resolver. Porque como que eu vou fazer alguma coisa, como que eu vou tomar alguma atitude se eu não sei, né? Então, não tem, né? Eu fico ali vivendo à base de remédios, sem poder fazer nada para isso, porque né, eu não sei qual é o que está causando isso, né? Então, quando eu consigo trazer isso para a consciência, quando eu consigo descobrir o que é que está acontecendo, então eu posso agora sim olhar não só mais para os sintomas, não ficar só ali. É como eu falo que como, por exemplo, quando eu tô com uma febre e eu tomo remédio para aquela febre, né? Se eu ficar só tomando remédio para aquela febre, vai resolver? Não vai, né? Eu preciso olhar para o sintoma, a febre ela vem como um sintoma de que alguma coisa não está bem, né? Na verdade, assim, isso para medicina normal, né? Para medicina convencional, a febre vem como um sintoma de uma infecção, né? Como mostrando aqui que algo não está bem no nosso corpo. Para a nossa nova medicina, né, para a nova medicina germânica, para a epigenética, a neurociência, a febre vem numa fase de cura, na fase de restauração assim como aquela infecção, aquela inflamação, né? E aí a gente vai ao longo do tempo aí falando mais para vocês sobre cada uma dessas ditas enfermidades, né? Trazendo esse novo olhar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, quiserem conversar um pouco mais, quiserem, né, saber um pouco mais a respeito disso, podem me chamar no direct, né, se quiserem agendar, então agora entendi que tem um problema emocional envolvido nisso, e aí eu quero olhar, quero descobrir, né? Porque às vezes sozinha a gente não consegue, às vezes a gente até descobre, mas a gente não consegue saber encontrar uma solução, o que fazer, né? Porque em alguns casos, ok, é uma situação que eu posso resolver, mas tem casos que a situação não se resolve, então se eu não consigo mudar a situação, eu preciso mudar o meu olhar em relação àquela situação, e muitas vezes sozinha eu não consigo fazer isso, e aí eu preciso de ajuda. Então, se precisarem, né, de uma ajuda profissional, estou aqui, podem marcar, né, agendar aí um atendimento. Eu estou com a agenda aberta já para junho, mês de maio, ainda tem alguns horários, poucos, mas ainda tem alguns horários, né, disponíveis aí, e já estou com a agenda aberta para junho. Então, se alguém precisar, se alguém quiser, né, pode me chamar aí que a gente combina, tá bom? Vou deixar essa live gravada e o nosso próximo tema será provavelmente a intolerância à lactose, à proteína do leite, as alergias alimentares, né? Alergia a glúten, essas alergias alimentares e intolerâncias alimentares. Aí será o tema da nossa própria live, da nossa próxima live, tá? Então fiquem ligados aí no canal também, aí no Instagram, que eu, assim que tiver agendado, que tiver o horário certinho, eu aviso por aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para vocês que ficaram aqui até agora, muito obrigado para quem vai assistir essa live gravada também, tá bom? E até a próxima. Beijo!